O relógio da parede fazia um leve tic-tac, mas naquela noite parecia mais alto. Cada segundo ecoava como se o tempo estivesse zombando de mim. A sala estava silenciosa, com exceção daquele som, e do meu coração, que teimava em bater descompassado. Meu pai partiu há 2 dias, e desde então, tudo parece fora do lugar. As fotos na estante não sorriem mais, os móveis perderam o conforto, e até o cheiro da casa mudou. Ou talvez tenha sido eu quem mudou. Na mesa da sala repousava um pequeno objeto, o velho relógio de pulso dele, o mesmo que ele usava todos os dias, religiosamente, desde que me lembro por gente. Eu, criança, via aquele relógio como algo mágico. Ele não marca só o tempo, filho. Ele guarda memórias, dizia meu pai. Na época, não entendi o que ele queria dizer. Hoje, começo a entender. Eu cresci vendo meu pai como um homem forte, sério, metódico. Tinha seus horários fixos, sua rotina imutável. Acordava às 5h30, tomava o mesmo café preto sem açúcar e lia o jornal até às 6h. Depois, saía para o trabalho com o relógio no pulso e a pasta de couro em mãos. Mas apesar da rotina impecável, havia algo que o diferenciava. Sua capacidade de perceber o que os olhos não viam. Ele notava quando eu chegava triste da escola, mesmo que eu não dissesse uma palavra. Ele sabia quando minha mãe estava preocupada, mesmo sorrindo. E, acima de tudo, ele sempre soube quando o tempo estava passando depressa demais. Não perca tempo com coisas que não importam, ele dizia. Mas eu não escutava. Na adolescência, comecei a me afastar. Achava meu pai antiquado, preso a ideias antigas. Eu queria correr o mundo, viver intensamente, experimentar tudo o que ele nunca ousou. Ele não entendia minha sede de liberdade. Eu não compreendia o valor da estabilidade que ele tanto prezava. Começamos a discutir com mais frequência. Ele achava que eu estava me perdendo. Eu achava que ele estava me prendendo. Aos 19 anos, saí de casa. Disse que precisava viver minha própria vida. Ele apenas assentiu, com um olhar que misturava tristeza e aceitação. E naquele dia, o relógio dele estava lá, como sempre, no pulso esquerdo, marcando um novo ciclo que começava, mesmo que em silêncio. Agora, anos depois, aqui estou eu, de volta a essa casa que um dia foi meu mundo. Sentado à mesa onde tantas vezes almoçamos em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Olho o relógio dele. Está parado às 17h46. Horário de sua morte. Não sei o que é mais doloroso. A ausência dele ou tudo que ficou por dizer. Quantos abraços evitei por orgulho. Quantas vezes ignorei a chance de apenas ouvir? O relógio não anda mais. Mas as memórias começaram a correr dentro de mim. A noite avançava devagar, e a casa parecia respirar memórias. Caminhei pelos cômodos como quem visita um museu de si mesmo. Cada detalhe trazia uma lembrança, um instante congelado no tempo. A poltrona onde ele lia seus livros de capa dura, os óculos sempre deixados no mesmo lugar, a caneca lascada que ele recusava trocar. Tudo permanecia como ele deixou. Tudo, menos ele. Entrei no antigo quarto que um dia foi meu. Ainda havia pôsteres nas paredes, guardados como se o tempo tivesse parado naquele instante. Na estante, meus livros da faculdade, alguns cadernos e uma carta amarelada pelo tempo. Reconheci a caligrafia firme e elegante assim que toquei no papel. Filho, sei que você está vivendo sua vida do seu jeito, e isso é bom. Não fomos feitos para seguir os mesmos caminhos. Só quero que saiba que, mesmo à distância, meu coração caminha com você. Talvez eu não tenha sido o pai mais expressivo, mas se algum dia duvidar do que sinto, lembre-se, o tempo, esse velho companheiro, pode roubar momentos, mas nunca o amor. Com carinho, seu pai. Me sentei na cama, sem saber se chorava ou sorria. Meu pai, tão contido em palavras, guardava sentimentos que eu nunca soube que existiam.
E agora, aquela carta, um pedaço de sua alma, chegava até mim como um sussurro vindo do passado. Lembro de uma noite, eu devia ter uns 10 anos, tinha medo do escuro e do barulho dos galhos batendo na janela. Corri até o quarto dele, envergonhado, mas ele só me puxou para perto e disse: "Sabe por que o tempo passa rápido, filho?" "Por quê?" "Porque a gente só percebe que está vivendo depois que o momento já passou. Na época, não entendi. Hoje, entendo. Na pressa de crescer, deixei de viver. Na busca por ser alguém diferente, me esqueci de quem eu era. E meu pai, ele só queria que eu não deixasse a vida escorrer pelos dedos." Voltei à sala e sentei diante do relógio parado, como se aquele objeto carregasse um pedido mudo. Não deixe o tempo te engolir. Quantos jantares eu recusei por estar ocupado demais? Quantos domingos ignorei o convite para um café em silêncio? Quantas vezes desliguei o telefone com pressa, dizendo: "Depois a gente se fala." Mas o depois nunca chegou. Me dei conta de que o relógio do meu pai não parou por acaso, às 17h46. Aquela era a hora em que ele estava sozinho, sentado na varanda, olhando o pôr do sol pela última vez. Sozinho. E o que eu estava fazendo nesse momento? Trabalhando, em outra cidade, pensando que ainda tinha tempo. Peguei o relógio nas mãos. O couro da pulseira estava desgastado, mas firme. Os ponteiros imóveis pareciam me encarar, como olhos que perguntam: "E agora? O que você vai fazer com o tempo que te resta?" Fechei os olhos e respirei fundo. Era hora de escutar. Não só o silêncio da casa, mas os silêncios que deixamos no coração de quem amamos. Talvez meu pai não tenha dito tudo o que sentia em palavras, mas em gestos, em olhares, em pequenos detalhes, ele me ensinou tudo. Só que eu só percebi agora, quando já não posso mais ouvir sua voz nem responder aquela carta com um abraço. A dor do luto não é apenas a ausência da pessoa, é a presença de tudo o que não vivemos com ela. E isso dói mais que qualquer despedida. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. O sol ainda despontava no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados que lembravam fogo brando, aquele mesmo que meu pai gostava de observar da varanda enquanto tomava café. Levei o relógio comigo. Não conseguia mais deixá-lo na mesa, parado. Havia algo nele que me conectava com ele, como se carregar aquele objeto no pulso me aproximasse de sua essência. Era como se, agora, o tempo dele e o meu fossem o mesmo. Como se algo em mim dissesse: "Agora você entende." Me sentei no mesmo lugar onde ele costumava ficar, a xícara de café nas mãos, o olhar fixo no céu. E pela primeira vez em muito tempo, não tive pressa. Apenas respirei. Apenas estive ali. O silêncio não era mais opressor. Era acolhedor. E no fundo dele, eu sentia meu pai. Como se ele ainda estivesse por perto, dizendo aquelas frases que eu costumava ignorar. Repetindo conselhos que antes soavam como cobranças, mas agora eram bússolas. No enterro, as pessoas falavam dele com reverência. Homem íntegro, diziam. Reservado, mas de coração bom. Alguns amigos vieram me cumprimentar, olhos baixos, mãos apertadas. Uma senhora de cabelos brancos e olhar sereno segurou meu braço com firmeza e disse: "Seu pai me ajudou quando perdi meu filho. Ele não falava muito, mas sabia ouvir como ninguém." Fiquei em silêncio. Como alguém tão quieto podia ter deixado marcas tão profundas? Talvez o mundo esteja barulhento demais para perceber o valor dos que escutam mais do que falam. Voltei para casa com a cabeça cheia. Entendi então que o luto não era só tristeza. Era aprendizado. Era redescobrir quem aquela pessoa foi. Não com os olhos do cotidiano, mas com os olhos da saudade. E com a saudade vem a clareza. Passei os dias seguintes explorando o que ele deixou para trás. Descobri um caderno escondido dentro de uma gaveta.
As páginas estavam repletas de anotações simples, quase rabiscos, pensamentos soltos, trechos de livros, reflexões sobre a vida. Uma frase me pegou em cheio. A vida é feita dos minutos em que paramos para olhar nos olhos de quem amamos. O resto é ruído. Fechei o caderno, segurando as lágrimas. Eu nunca olhei nos olhos dele tempo suficiente. Sempre apressado, distraído, buscando algo além, algo fora. E agora entendo que o verdadeiro valor estava dentro. Dentro de casa, dentro da rotina, dentro de quem ele foi. Fui até a oficina onde ele costumava consertar suas coisas. Um pequeno mundo particular, cheio de ferramentas organizadas com perfeição. Tudo tinha seu lugar. No fundo da bancada havia uma caixinha de madeira trancada com uma chave. Procurei até encontrar a pequena chave escondida em uma gaveta. Abri. Lá dentro encontrei várias fotos antigas. Ele e minha mãe jovens, sorrindo num parque. Ele me segurando no colo. Eu, pequeno, dormindo no sofá com ele ao lado, observando. Junto das fotos havia um bilhete. Se um dia meu filho abrir esta caixa, é porque está pronto para ver o que eu sempre vi nele. O que será que ele via em mim? Mesmo com todos os erros, com a rebeldia, com o afastamento, ele nunca deixou de acreditar. E de repente percebi. Eu passara a vida tentando me afastar de ser como ele. E agora, tudo que eu queria era me tornar um pouco mais parecido com aquele homem que eu só comecei a conhecer de verdade, depois da sua partida. Naquele dia, coloquei o relógio dele no pulso pela primeira vez. E algo mudou. Os ponteiros, mesmo parados, pareciam vivos, como se marcassem não as horas que passaram, mas as decisões que eu ainda poderia tomar. Olhei no espelho e vi nele, em mim, traços que antes rejeitava. Agora aceitava. Mais que isso, sentia orgulho. A vida nos dá paz antes que possamos compreendê-los, e muitas vezes só aprendemos a escutá-los quando já é tarde demais. Mas talvez não seja tarde para honrar. Alguns dias depois, decidi voltar à escola onde meu pai havia ensinado por mais de 30 anos. Eu precisava ver com meus próprios olhos o legado que ele deixou, sentir o espaço onde ele viveu tantas histórias, onde formou tantas vidas, e talvez onde guardou partes de si mesmo que nunca pude conhecer. A diretora me recebeu com carinho. Seu pai era mais que um professor, era uma presença. Ela me guiou até a sala onde ele dava aula. Estava vazia naquele horário, as cadeiras enfileiradas, os cartazes de verbos no quadro, a luz suave entrando pela janela. Um cenário simples, mas carregado de significado. No canto da sala havia um armário com o nome dele. Dentro encontrei pastas organizadas, avaliações corrigidas com letras caprichadas e comentários gentis. Mas o que mais me tocou foi um envelope com meu nome, escrito à mão, escondido entre os papéis. Abri com mãos trêmulas. Filho, se um dia você ler isso, talvez eu já não esteja mais aí. E tudo bem. A vida é feita de chegadas e partidas, mas o que a torna especial são os encontros. E eu tive a sorte de ter o maior de todos, você. Sei que tivemos nossos desencontros, nossas distâncias. Mas nunca houve um único dia em que eu não sentisse orgulho de você, mesmo quando não entendia suas escolhas, mesmo quando doía vê-lo longe. Não fui um pai perfeito, mas amei com tudo o que pude. E se há algo que eu gostaria que você soubesse, é que o tempo não volta. Por isso, viva com presença, abrace mais, escute mais, perdoe mais. E quando o silêncio parecer grande demais, escute o tic-tac. Ele sempre esteve aí para te lembrar. Ainda há tempo, com amor,
pai. Chorei, ali mesmo, no meio da sala, como um menino perdido reencontrando o caminho de casa. Porque no fundo, era exatamente isso. Eu estava voltando para mim. Voltei à minha cidade com um propósito novo. Pela primeira vez em anos, liguei para minha mãe sem pressa. Perguntei como ela estava, escutei de verdade. Depois, liguei para meu irmão. Marquei um almoço com antigos amigos. Resgatei laços que deixei de lado por vaidade, por orgulho, por correr atrás de coisas que hoje vejo como secundárias. Também voltei a escrever. Comecei um projeto de livro, inspirado nas anotações do diário do meu pai. Título provisório: O Relógio do Meu Pai. Cada capítulo era uma conversa que nunca tivemos, mas que agora fluía com leveza, como se ele estivesse ditando em meu ouvido. Em cada frase, uma tentativa de reconciliar o passado com o presente. Não para apagar os erros, mas para acolhê-los, como ele fez comigo, a vida inteira. Alguns meses depois, durante uma caminhada sem destino pelo parque da cidade, avistei uma criança sentada sozinha num banco, chorando. Me aproximei e perguntei se estava tudo bem. Meu pai não veio me buscar, disse baixinho, enxugando as lágrimas. Sentei ao lado dele, sem dizer nada por alguns minutos. Apenas estive ali, até que ele parou de chorar. Olhou para mim e perguntou: O senhor tem filhos? Sorri. Ainda não. Mas tenho memórias muito bonitas do meu pai. Ele assentiu, como se entendesse sem precisar saber os detalhes. E naquele momento, percebi o que meu pai fazia quando apenas escutava. Era isto. Ele dava presença. E presença é a linguagem do amor. Hoje, o relógio do meu pai está sempre comigo. Não apenas no pulso, mas em cada decisão, em cada reconciliação, em cada escolha de desacelerar e simplesmente viver. Aprendi que honrar quem partiu não é carregar a dor, mas sim transformar essa ausência em ação, em cuidado, em presença com os que ainda temos, em dar o tempo que não demos antes. A vida não espera, mas ela perdoa. Sempre que escolhemos olhar para dentro e voltar para aquilo e para aqueles que realmente importam. Antes de encerrar essa história, quero te fazer uma pergunta, e que seja sincera, vinda de dentro. Você tem escutado o tic-tac do tempo? Não aquele do relógio na parede, mas o que ecoa no coração, no silêncio das pausas, nos olhos de quem está ao seu lado esperando um "eu te amo", um "me desculpa", um "me conta como você está". Talvez, como eu, você também esteja fugindo do que mais precisa olhar. Talvez esteja correndo por fora e se perdendo por dentro, mas ainda dá tempo. Coloque o celular de lado. Ligue para alguém que você ama. Diga o que está guardado há tempo demais. Abrace seus pais. Abrace seus filhos. Abrace a si mesmo. Porque o tempo não para. Mas enquanto ele corre, você pode escolher com quem e como vai correr junto. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, respira fundo agora e guarda isso com carinho. Que o relógio do meu pai seja também um lembrete para você. Não deixe o essencial para depois. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais a continuar contando histórias como essa.